ao Câmara Entrevista. No programa de hoje, eu recebo o nutricionista Vinícius Moraes para falar sobre alimentação e saúde. Vinícius, bem-vindo. Eu gostaria de começar perguntando como uma alimentação equilibrada pode ajudar na prevenção de doenças. Então, a alimentação equilibrada, ela cumpre um papel muito importante, não só na questão dos nutrientes, que já são, né, de fato, o que ajuda muito a gente no sistema imunológico, etc., mas também os hábitos alimentares, né, eles podem e são responsáveis, né, por prevenção e também por tratamento de doenças, né? A dieta não só previne, como também trata. Mas falando mais abertamente da prevenção de doenças, uma boa alimentação ela vai corresponder a questões que vão dificultar o surgimento de doenças como hipertensão, que pode ser acarretada por sobrepeso, consequência de uma alimentação incorreta, excesso de sódio, consumo de gordura desequilibrado. Todos esses fatores, quando não há um cenário, vamos dizer assim, propício alimentarmente falando, existe a possibilidade de se desenvolver alguns fatores que são relacionados, né, a doenças que advêm da má alimentação, seja por questão de rotina, né, aquela alimentação corrida, mais fast food, ou uma alimentação até mesmo saudável, em questão de nutrientes, ingredientes, porém com excessos. Isso também é importante falar, né, porque nem sempre estar comendo limpo em grandes quantidades é o ideal. O que são as doenças metabólicas? Então, as doenças metabólicas são as doenças que estão ligadas ao metabolismo do corpo humano, fisiologicamente falando. O que a gente pode citar aí como um problema metabólico, por exemplo, o metabolismo da glicose, a popular diabetes. É uma doença metabólica, inclusive uma doença que vem alarmando muito a sociedade brasileira. A gente tem muitos dados recentes que têm aumentado muito, inclusive após esse período que nós tivemos aí mundialmente, né, da questão do Covid, né, as pessoas em casa comendo mais, mas essa questão também da hipertensão, que as pessoas falam, né, é uma doença metabólica também, advém de modificações que o cotidiano, o ambiente e a alimentação da pessoa pode gerar no metabolismo, no caso de forma danosa, né? Uma alimentação desregulada a gente sabe que pode gerar a obesidade. Quais que são os riscos dessa doença? Então, os riscos da obesidade, eles são muitos, né? Infelizmente, é uma doença que tem crescido muito e isso nos preocupa, nós profissionais da saúde. E os riscos principais são o risco cardíaco, até mesmo questão hepática, né? Gordura no fígado, pode ocasionar esteatose hepática, né? O nome que nós tratamos na parte da área da saúde. Pode ocasionar também hipertensão, malefícios que vão gerar para essa pessoa uma queda de qualidade de vida, prejudicando o sono, até mesmo questões hormonais e questões do psicológico da pessoa, porque existe toda uma modificação quando esse quadro se instala no corpo. Sim, ainda sobre essa questão da obesidade, a gente tem observado muito o crescimento do sobrepeso infantil, né? O que as famílias podem fazer para estar evitando o sobrepeso infantil? Que atitudes que podem ser tomadas? Olha, primeiramente, sempre aquela adaptação, né? É importante a gente falar que quando criança, nós fazemos a introdução alimentar, nós formamos aquele indivíduo, assim, em questão de paladar, em questão de, talvez, escolhas, a gente pode influenciar. Então, os hábitos que existem nessa casa, provavelmente, vão influenciar muito nos hábitos que essa criança vai ter. Então, parte também da família ter a consciência de entrar junto nesse movimento, né? E evitar de deixar essas coisas midiáticas fortes, como produtos açucarados, embalagens com super-heróis, né, que é muito usado. A mídia apela um pouco nesse quesito para venda, então assim, é bem chamativo para as crianças. E o que deve ser feito? Evitar produtos industrializados, o máximo de produto natural, desembalar menos, descascar mais frutas, etc. Tudo também, como eu falei anteriormente, com o consumo adequado, não pode haver exageros e principalmente, né, manter uma rotina saudável para essa criança também se movimentar. Porque, assim, um corpo que não se movimenta, facilmente ele ganha peso por conta do gasto calórico que é baixo e o nosso consumo facilmente pode ser alto, né? Todo mundo consegue comer uma quantidade grande, caloricamente falando, para ganhar peso. E quais que são os riscos para as crianças, né, delas estarem com esse sobrepeso? Olha, desenvolver diabetes já desde da infância, isso é um problema muito grande, né? Vai influenciar como o organismo dessa pessoa vai se desenvolver ao longo dos anos, né? Saudável ou não. Um dos outros riscos também, fatores sociais, né? Infelizmente, assim, acontece muito questões psicológicas, onde mexe numa autoestima que vai se formar um pouco desequilibrada, talvez. Questões metabólicas de amplo espectro, hipertensão, a questão da gordura no fígado, o sobrepeso por si só pode prejudicar também as articulações, o crescimento, né, a formação
a pessoa está crescendo, né? A criança está crescendo, então o sobrepeso pode prejudicar joelho, diversas formas, né, a gente pode ter de evitar isso, mas é importante lembrar que a ajuda do profissional é imprescindível para estar adaptando de acordo com a rotina, o que ele precisa, assim, individualmente. E os idosos? É muito comum que na terceira idade, né, os idosos desenvolvam diabetes, hipertensão, essas doenças que você já mencionou. Quais que são os cuidados que as pessoas da terceira idade devem tomar na alimentação para evitar que esse tipo de doença ocorra e aqueles que já têm para controlar essa doença? Então, os que precisam, que querem evitar, né, e precisam talvez por alguma predisposição genética, tendo já, de fato, a gente sabe, né, na literatura que conforme vão avançando os anos, as doenças metabólicas ficam mais suscetíveis dependendo de como que a gente viveu durante esses anos. É um reflexo, né? Mas nunca é tarde para se adotar uma rotina onde você vai estar evitando excesso de sódio, industrializados, uma rotina sedentária para uma pessoa que é idosa é também extremamente danosa à saúde. A pessoa também pode estar evitando questão, principalmente, né, a questão dos açucarados em excesso, onde é mais fácil se instalar o quadro da diabetes. Né? Esses alimentos de fácil preparo, como, por exemplo, esses pratos prontos que vendem em supermercado, lasanha de tabuleiro, aquelas... Não, nada contra, né? Mas assim, são produtos que geralmente têm uma carga alta de sódio, conservante, todos esses alimentos que a gente fala assim agora aqui por alto, né? Porque é bem aprofundado tudo isso, que podem prejudicar, que a gente já sabe, industrializados em geral, o sódio, como eu falei, e a questão principalmente, né, de estar adequando a dieta junto a um nutricionista, porque cada pessoa vai ter uma individualidade, uma necessidade ali, né, em relação ao que precisa para manter-se saudável. Às vezes aquela pessoa não pode comer muito carboidrato por alguma predisposição a diabetes, às vezes ela não pode comer muito sódio, ou talvez já existe aquela pessoa que tem que comer um pouquinho mais de sódio porque tem a pressão mais baixa, então é muito individual, né? É bem importante estar acompanhado com um profissional para isso. E o controle dessas doenças, como que pode ser feito junto ao profissional? O controle dessas doenças, primeiramente a gente tem que entender qual o cenário que o paciente se encontra, né? O que está acontecendo de fato. Se é somente a diabetes, se existe mais algum quadro, né, uma predisposição. E aí a gente vai fazer o tratamento dentro disso. Né, fazer uma alimentação, por exemplo, uma pessoa que tem diabetes, hipertensão e está ali com colesterol alterado. A gente vai regular um pouco o consumo de gordura, né, o profissional vai mexer um pouquinho na questão do carboidrato, vai mexer um pouquinho na questão do sódio, né, e vai adequar isso dentro da quantidade calórica que ele precisa. E naturalmente tem que ser observado que muitos idosos, né, que têm essa doença usam vários medicamentos, né, muitos até polimedicamentosos, né, mais de 5 talvez. Então é importante também o profissional ter aquele olhar de entender o que ele está usando de medicação para tentar suprir talvez uma falta que possa ser gerada ou alguma consequência que possa advir desse medicamento. Por exemplo, o uso dos diuréticos. É importante não reduzir sódio para quem utiliza esse tipo de medicação, como já é uma recomendação que a gente escuta muito, às vezes a pessoa tem a pressão alta, toma diurético e não consome sal. Isso vai gerar também um desequilíbrio. Então é bem importante estar atrelado com isso, alinhar bem com essa pessoa, a alimentação de acordo com o tratamento que ela também faz. As pessoas que estão enfrentando sobrepeso, sejam adultos, idosos ou crianças, como que elas podem iniciar o processo de emagrecimento? Olha, as pessoas que estão enfrentando sobrepeso, eu sempre falo que começar de forma inteligente. Né? Não pegar hoje uma rotina sua que está funcionando de uma forma e tentar virar ela de cabeça para baixo para se adequar a uma dieta, que talvez nem seja especificamente para aquela pessoa, que acontece muito, caso de internet, etc., infelizmente. Então, o primeiro passo seria a reeducação alimentar. Começar retirando esses alimentos que eu falei até repetidamente, na questão de industrializados, porque realmente é uma coisa que hoje em dia com a rotina corrida é muito fácil, o consumo é muito mais fácil também para a rotina de quem vive na correria acabar entrando nesse consumo. Então, assim, uma reeducação alimentar segue como pilar principal. A partir daí, você já vai ter um resultado, obviamente, né? Você já vai ver uma mudança na qualidade, né, da sua saúde, etc., em termo qualitativo dos alimentos, aí você parte para a questão quantitativa. Né? Uma vez que você já tem uma alimentação saudável, equilibrada em quantidades de forma, assim, vamos dizer, um pouco mais tranquila, você começa a adentrar em questão de quantidades com mais profundidade, né? Conseguir aí fazer um déficit calórico, reduzir um pouquinho a questão das calorias a ponto que você consiga emagrecer, mas também, né, com inteligência, sem extremismos, sem coisas que vão te fazer ter mais dificuldade de seguir o planejamento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma rotina muito corrida,
tentar fazer uma dieta que tem um preparo muito demorado, tem que estar bem equilibrado ali para ser mais fácil, evitar dificuldades no percurso e facilitar para aquela pessoa que naturalmente vai passar um processo de mudança ali, bem acompanhada, né, obviamente, mas é um processo que também depende dela. Então, quanto mais fácil ficar por parte do profissional, melhor fica para o sucesso do tratamento. Você mencionou as receitas que a gente vê na internet comumente, né? Gostaria de saber quais que são os riscos de pegar uma dieta na internet sem saber a procedência e seguir. Quais são os riscos que as pessoas podem ter para a saúde? Olha, o risco que a gente vai encontrar, né, em relação à dieta que não é feita para aquela pessoa, né, vai variar bastante. Hoje em dia tem dietas que a gente pode até intitular, assim, falando de forma um pouco mais atrevida, loucura. A pessoa come só sopa, a pessoa come só ovo. Existem uma imensidão de nutrientes que são necessários para o desenvolvimento não só fisiológico, mas também cognitivo. E isso pode levar uma pessoa a diversos quadros de saúde ruins, né? Deficiência de nutrientes como, por exemplo, vitamina B, pode deixar essa pessoa muito cansada para desempenhar suas atividades. O ferro, que é super importante, né? A anemia, que é uma coisa que a gente escuta falar há muitos anos. Então, assim, só esses dois já vão influenciar muito na vida da pessoa. Então, dietas que são feitas em relação a extremismos, por exemplo, vamos emagrecer em 10 quilos aí em uma semana, vamos comer só ovo. Não tem como ficar 2 meses aí comendo só ovo. E a ideia de quem emagrece é se manter magro. Então, assim, é meio que dar voltas e voltas, né? Você acaba não solucionando o problema, tendo somente uma questão ali imediata, para te impulsionar, talvez num começo que não é para você, é feito por outra pessoa, ou é feito por uma pessoa que não é profissional, não está adequado. É muito comum também que na terceira idade as pessoas desenvolvam problemas de saúde, como hipertensão, diabetes. O que fazer para controlar essas doenças e evitá-las? Olha, para controlar essas doenças, uma vez que o quadro já foi instalado, é imprescindível visitar um profissional para que ele tenha aquela expertise de adequar tudo de acordo com a necessidade dessa pessoa no momento. Se ela está com um quadro muito agravado, se ela está com um quadro um pouco mais raso, digamos assim, né? E diagnosticar isso de uma forma que consiga entender como aquilo ali se instalou em relação à alimentação, principalmente no caso do nutricionista, né? Porque muitas vezes essas doenças, na maioria, né, vamos dizer assim, estão ligadas a hábitos alimentares também, não só fatores ambientais e genéticos. Então, conseguir identificar isso, retirar isso da rotina do paciente de forma inteligente, para que ele não sofra, né, recaídas e acabe atrapalhando o tratamento, e ofertar também opções, né, de forma mais saudável para que ele possa controlar isso, né, de forma tranquila em relação à medicação que ele utiliza, em relação ao estilo de vida que ele tem, né, colocar uma dieta que seja adequada para não deixar com que ele fique com deficiências nutricionais e que ele consiga, por exemplo, manter uma glicose no lugar, manter uma pressão arterial no lugar, retirar o que ele talvez não saiba fazer sozinho, embora existam muitas dicas aí, né, na internet. A gente sabe que ter um profissional com um olhar diferente, individualizado, prestando atenção em cada detalhe que você fala ali no consultório para ele, vai ser sim a chave também desse tratamento, junto às medicações que provavelmente vão existir junto. Nós sabemos que uma alimentação desregulada pode gerar obesidade. Quais são os riscos que essa doença oferece? Olha, de principal a gente pode destacar o risco cardiovascular, né? A questão do coração, que inclusive é o nosso foco principal quando a gente fala de mortalidade em relação à obesidade. E assim, doença cardiovascular é só uma ponta do iceberg, existem outras questões também, né? Como por exemplo a diabetes, que vem também se instalando com grande frequência em pessoas obesas. Existem outras doenças também que podem ser geradas na obesidade, que são até de cunho psicológico, como por exemplo uma ansiedade, que é atrelada também às compulsões que acontecem, porque há uma modificação no cérebro dessa pessoa quando alcança esse estágio de sobrepeso. Existem algumas modificações em neurotransmissores que funcionam como forma de saciedade, onde essa pessoa tem um descontrole. Então, até é importante ressaltar que às vezes a pessoa fala, não emagrece porque não quer. Não é bem assim. Existe todo um sistema que foi adaptado para aquele corpo que está naquele estado, né, ter aquela questão daquela dificuldade de não comer de repente em certo momento, porque são as alterações que fazem. E esses são os principais riscos. Não só a doença, mas também o quadro que se instala, que às vezes dificulta com que esse paciente consiga sair daquilo com facilidade. Então, é válido destacar essa questão também. Para as pessoas que já estão enfrentando o problema com o sobrepeso, como que elas podem iniciar o processo de emagrecimento? Olha, o meu maior conselho para quem está iniciando o processo de emagrecimento é ir com calma, com inteligência, não buscar medidas, vamos dizer assim, desesperadas. Eu sei que às vezes quando a gente se enxerga numa situação ruim, a gente quer sair dela de imediato,
Mas nesse caso do sobrepeso, levou-se um tempo para chegar naquele estágio. Então, naturalmente, pensando de forma lógica, a gente sabe que vai levar um tempo também para sair dele. Então, mediante isso, buscar ajuda profissional, ter paciência, não entrar de forma nenhuma em dietas loucas da internet, né, e focar bastante na questão da reeducação alimentar para começar a entrar nesse mundo de alimentação em termos de qualidade. E aí adequar as quantidades, né, para você conseguir reduzir o peso e fazendo o tratamento. Também buscar um profissional que consiga identificar se existe a possibilidade de alguma doença estar se instalando, tipo uma hipertensão, diabetes, e também prevenindo isso através da alimentação. E tratar de forma individual essa pessoa, entender cada dificuldade que ela tem, né, para que ela consiga fazer esse fechamento, né, do tratamento com sucesso. Então, a minha dica para fechar mesmo assim, concluir tudo isso, busque ajuda profissional. Um nutricionista é imprescindível nesse caso. Você gostaria de acrescentar alguma coisa, fazer mais alguma consideração? É só mandar um abraço para todos os profissionais dessa área aqui da saúde, né, da nutrição, daqui da cidade de Angra, quem estiver assistindo aí. Um forte abraço e um agradecimento também, né, por essa missão de todos nós estarmos fazendo parte aí, né, tentar dissipar a saúde, tentar melhorar a alimentação do pessoal e mudar vidas através dela, né, porque alimento é vida, é saúde e é uma forma também de amor próprio, né, de cuidar do nosso corpo que nós vamos passar a vida toda aí, né, durante usufruindo da qualidade que ele tem. Tá certo, a gente agradece a sua participação. Obrigado. O Câmara Entrevista volta na semana que vem. Até lá!